Oi, pessoal! Dessa vez, nesse vídeo, nós estamos trabalhando os conceitos de psicologia e espiritualidade associados no trabalho em relação à saúde. A intenção é mostrar o quanto essas duas áreas de conhecimento se unem e que podem de verdade fazer acontecer um bem-estar, uma alegria, uma disposição diferenciada na nossa vida. Numa época de tanta tensão, a espiritualidade é a grande solicitação da alma. Precisamos nos ampliar nesses conceitos e torná-los práticos na nossa vida para o encontro de uma paz gostosa, valendo a pena viver cada dia. Então, estou convidando vocês a assistirem esse vídeo. E claro, por favor, se gostarem, curtam, inscrevam-se no canal e divulguem. Um grande abraço para todos e minha gratidão. Boa noite. Boa noite. Sintam-se todos abraçados. Tá? Muito obrigada pela presença de todo mundo. Cada vez que eu venho aqui eu fico muito emocionada, porque é um lugar onde eu sempre fui muito bem acolhida. Andradas é a minha segunda cidade natal, é o que eu sinto. Então, eu quero que esse momento nosso aqui seja de um aprendizado, de todos nós juntos. Eu não sei tudo. Interrompam, perguntem, fiquem à vontade. Eu escolhi esse tema a partir da sugestão da Camila, no sentido de abordar como que a psicologia abraça a espiritualidade e vice-versa em relação à própria construção de um tratamento, né? Então eu pus o tema assim, trabalhando juntas, porque embora sejam duas áreas de conhecimento aparentemente que não tem nada a ver, nesses 40 e poucos anos de profissão, eu já cheguei à conclusão que não tem jeito de separar uma coisa da outra, tá? A espiritualidade anda abraçada na psicologia e vice-versa, elas não desgrudam mais. E a gente, obrigada. E a gente sabe que cientificamente isso já está sendo visto de uma forma muito diferente. Antigamente e hoje são dois caminhos assim que parece que nem existiram. O que era psicologia de quando eu fiz o curso e o que é psicologia hoje, faz tempo que eu fiz o curso, viu, gente? Era uma coisa muito à parte, não podia se entrelaçar os conceitos. Então, a intenção dessa palestra hoje é convidar vocês para, na atitude do dia a dia, entenderem os conceitos da psicologia, somados aos conceitos da espiritualidade e conseguirem visualizar a vida com mais luz, com mais paz, com mais alegria. E quem sabe a gente pode ajudar o próximo, inclusive de uma forma mais objetiva, com mais conceito dentro da nossa cabeça, junto com a intuição que a gente recebe da própria espiritualidade, certo? Então nós vamos começar conceituando, porque não tem jeito da gente começar a entender alguma coisa sem entender os conceitos. A gente vai falar de psicologia, de religião, de religiosidade e da própria espiritualidade. O que é psicologia? Ciência que estuda o comportamento humano. É a forma mais curta de definir uma profissão. Mas hoje em dia a gente já sabe assim, estuda, observa o comportamento humano na interação do indivíduo com o seu mundo interior e com o seu mundo exterior. A técnica principal da psicologia é a observação. E dentro da observação, o que for possível ser mensurável. Então, nós temos, sim, testes que vão avaliar o grau de observação, as aptidões, os interesses, o nível de, como é que chama? Não é de inteligência, é dos raciocínios que as pessoas têm. Então, existe um padrão mensurável. Mas a essência da psicologia é fundamentalmente observação. E hoje a gente percebe que
cliente chega num consultório, uma pessoa chega aqui pedindo ajuda, o nosso vizinho bate na nossa porta, ele chega com o histórico dele. Ele tem uma bagagem histórica, ele tem um conceito de vida. Se o psicólogo, o amigo, o companheiro, o vizinho não conseguir enxergar no outro que ele tem um contexto pessoal, a gente deixa de amar. Dá para ver o tamanho da responsabilidade? Quando você quer que o outro seja o que você quer que seja, você não está amando. Então, quando a gente entende o amor na psicologia como um comportamento que expressa bondade, paciência, tolerância, empatia, aceitação, nós estamos entrando num conceito que vai além do que a gente lê em livro, que vai explicar, nós vamos falar disso tudo aqui, o que seriam as patologias e coisas do tipo. É um ser humano. De um ser humano, a psicologia está assim hoje, graças a Deus, a maioria de nós, no nosso trabalho, já está vendo esse lado do ser humano que nos procura. O que é religião? Religião é um conjunto de ideias, de crenças, com práticas ritualistas, certo? Ritualizadas. Ritualistas não, ritualizadas. E que garante um certo número de adeptos àquele conjunto de ideias. Religiosidade é como a pessoa usa aquele conjunto de ideias para se sentir ligado a algo transcendente. E aí varia de religião para religião o como olhar esse algo transcendente. Deus, essência, universo, são coisas que é a linguagem diferente. Enquanto a religião está usando dentro dela um conjunto de ideias voltada para o bem, para o amor, os rituais que levam à religiosidade são rituais positivos. E uma coisa que eu queria passar para vocês, gente, a gente tem mania de achar que ritual é coisa ruim, que é desnecessária, ou então a gente entende de uma forma deturpada. O ritual, quando junta um número de pessoas para fazer o mesmo ritual, cria uma vibração de energia que atinge os objetivos com muito mais facilidade. É a famosa egrégora. Vocês já ouviram falar? Egrégora é um campo magnético que é formado a partir de uma reunião de pessoas com o mesmo foco. Quando a gente abre um livro, que vamos ler uma mensagem e falar sobre a mensagem, é um ritual. Tá? Quando numa igreja católica vamos participar da Eucaristia, é um ritual. E nesse momento, em todas as religiões, em todas as situações, vai formando essa vibração energética e cria essa egrégora de luz, é uma coisa positiva. Quando você acende uma vela e pensa assim, essa luz ilumina meu filho onde estiver. Gente, é uma vela com fogo. Mas quando você qualifica no ritual de acender para enviar a energia positiva para alguém, ela passa a ter sentido. Então, o ritual tem valor. Existem rituais sociais. Eu fecho um negócio, vou assinar um contrato, é um ritual. Tá? Existem os rituais de higiene, tomar banho, escovar os dentes, são rituais. E agora a psicologia entra com um detalhe. Existe um ritual inconsciente que transforma as emoções em somatizações. Tá? Quando a gente fala somatização, a gente entende jogar as emoções no corpo. Mas aqui nós vamos falar mais.
A gente vai entender somatização também, alteração do funcionamento neurológico. E, por consequência, as emoções também mudam. É somatização também. Exemplo, uma pessoa que toda vez que se... Lá vou eu andar. Toda vez que se vê frustrada, desenvolve uma urticária no corpo. Ela tem um ritual inconsciente de que, diante de uma frustração, o corpo reage. Não posso ficar nervoso, não posso ficar triste, que eu começo a coçar. Certo? É uma forma de somatizar, de ritualizar, só que é um tipo de ritual que a psicologia vai olhar como um padrão de comportamento que precisa ser reorganizado. Um ritual que tem um fundamento de uma religião, onde o fundamento é a fé, é o positivo, não se mexe. Tá? O psicólogo não vai de jeito nenhum alterar as crenças da pessoa. O que pode ajudar é na religiosidade. Como essa pessoa está colocando em prática essas crenças, de maneira que saia do que a gente chama de ritual vicioso, onde o ritual não é bom. Onde que o ritual não é bom? Ele não é bom quando a pessoa fica fanática. Então, se eu não tenho a vela, eu não consigo mandar pensamento positivo para o meu filho. Certo? Eu tenho que ter a vela. Se existe um apego a esse nível, o ritual não está saudável. Concorda? Outro nível do ritual não saudável, quando ele é trivial. A gente faz tudo certinho, mas não está prestando atenção em nada. Certo? Então a pessoa vai lá, recebe uma hóstia, não está valorizando aquilo com o contexto que a própria religião indica. Vem aqui, pega um copo d'água que recém foi fluidificado e toma água como se fosse aquela da esquina, né? Então, esse é um padrão que a gente tem que tomar cuidado. Onde um ou dois estiverem meu nome, lá eu estarei. Então, é em nome, certo? Tem que pôr sentido. A religião e a religiosidade se unem nos rituais. Agora a gente vai falar então da espiritualidade, porque essa parte, o conceito da espiritualidade, ele às vezes está meio vulgarizado. Ele é muito mais do que uma religião. Religiões são muitas, doutrinas são muitas, filosofias são muitas. Espiritualidade é uma só. É uma só. Eu coloquei aqui alguns conceitos que a gente encontra. É uma experiência subjetiva do sagrado. Quando fala experiência e fala subjetiva, eu vivencio o meu jeito de encontrar Deus. E aí vem aqueles conceitos assim. Será que eu estou pecando quando eu falo assim, ô Deus, você não me escuta? Ou será então assim, me acode aqui. Será que eu estou vulgarizando? Se nessa experiência subjetiva eu faço de Deus a imagem interna dele dentro de mim, o meu amigo, eu converso com ele de forma espontânea. Quantos de vocês faz o Pai Nosso 100% bem feito todas as vezes? Ninguém. Por quê? Vocês têm ideia? Oi? Vai no automático, né? Vai no automático, exatamente. Pai Nosso que estás no céu, oh meu Deus, esqueci a panela do fogo. Né? A gente divide. Onde que eu estava? Onde que eu estava? Então, às vezes, aquela espontaneidade do filho falar com o pai tem muito mais valor do que a gente está buscando um padrão geral, comunitário, dentro de uma coisa que é metódica e não entra no coração. Se você faz um Pai Nosso com a disposição de pegar frase por frase, parar em cada uma, não tem oração igual. Mas
é uma postura nossa, então é uma experiência subjetiva e uma busca de significado. Espiritualidade também é você entender o para quê daquilo, o que é aquilo, qual que é o motivo de uma coisa, né? O que eu mais vejo na clínica é a pessoa que passa por algum tipo de situação de dor e vem e fala assim, por quê? Por quê? Né? A gente quer entender o porquê daquilo. É uma busca de significado, é uma atitude de querer entender a espiritualidade. Dimensão transcendente dentro da experiência humana. No dia a dia, você aprender a olhar além do que você está fazendo. Eu fiz uma definição aqui, eu pus até minha definição, mas é no sentido de que eu costumo olhar a espiritualidade englobando tudo isso que eu falei agora. Vejam se faz sentido para vocês. Eu pus assim, é uma forma de buscar compreensão da vida em tudo que ela signifique, além do que os sentidos humanos possam perceber. Tudo que ela signifique. Tudo. Gente, presta atenção onde nós estamos aqui agora. Olha que delícia. Certo? Quando a gente começa a sentir a energia que está aqui, o bem-estar que a gente pode sentir aqui, está além desses sentidos. Se eu fechar os olhos, eu continuo sentindo. Se eu tampar o nariz, eu continuo sentindo. Não é? Então, é uma percepção da vida em todos os aspectos dela. Todos, inclusive aqueles que não são tão bons. É procurar entender o para quê está acontecendo uma situação. Para quê? E não por quê. Ou seja, qual é o aprendizado que cada situação nos traz. Dentro desse contexto, a gente começa a diferenciar o ego do eu. Quem estava comigo quando eu fiz aquela palestra sobre reforma íntima? Vocês estiveram juntos comigo? Foi aqui também que eu comecei esse tema. A reforma íntima é a busca dessa essência do eu interior, o eu verdadeiro. O ego, ele está ligado à personalidade. Então, espiritualidade é você entender o eu, entender o ego e integrar. Sintam isso, olha, gente. Quem eu demonstro ser, quem eu fui formada a ser, meu ego, com aquilo que eu sou de verdade, minha essência, integrados. Aquele exemplo que eu dou sempre, em termos de reforma íntima, de verdade íntima, dizer um bom dia, querendo o bom dia para a pessoa, de coração, e não aquele bom dia, esse bom dia. Quer dizer, você nem prestou atenção no que você está falando. E você sabe que fez um voto da boca para fora. Você sabe. A pessoa que ouviu pode não saber, mas você sabe. E quando você integra essas duas coisas, você está em harmonia com o todo. Isso é espiritualidade. Concordam? Essa estrutura da espiritualidade, ela abre uma compreensão que vai além do que a gente costuma ver. Sabe aquela situação que vocês estão assim, indo por uma rua, e de repente você fala, não vou por aqui não, eu vou passar por aqui hoje para mudar um pouco. E aí você encontra um amigo que fazia tempo que você não via. Isso é a tua sintonia com esse todo. A intuição depende desse todo. Jung já falava que na medida que a gente sintoniza o self, que é esse eu verdadeiro, a expansão da consciência e o nível de inteligência aumenta. Eu pus aqui uma apresentação que vai falar um pouco dessa questão da espiritualidade num ponto de vista do professor, ele chama-se Pedro, vai aparecer o nome dele aqui, Crema, uma coisa assim. Ele trabalha numa universidade que lida exatamente com as questões espirituais. E Albert Einstein, com todo o nível de inteligência e hiperatividade que ele tinha,
Eles tinham um grau de espiritualidade, que vocês devem saber, específico de um cara que sabe onde pôr o dedo. Ele sabia onde pôr o dedo. Então, muita coisa do que ele falava, hoje a gente confirma. E esse professor fez essa apresentação aqui que me tocou muito e eu resolvi trazer para vocês. A vida é como jogar uma bola na parede. Se for jogada uma bola verde, ela voltará verde. Se for jogada uma bola azul, ela voltará azul. Se a bola for jogada fraca, ela voltará fraca. Se a bola for jogada com força, ela voltará com força. Por isso, nunca jogue uma bola na vida de forma que não esteja pronto para recebê-la. A vida não dá nem empresta, não se comove nem se apieda. Tudo quanto ela faz é retribuir e transferir aquilo que nós lhe oferecemos. Esse é Albert Einstein que falou. Esse é o Roberto Crema, escritor, vice-reitor dessa Universidade Holística da Paz. Tá? E isso está dentro, gente, no Brasil, dá uma olhada. Gaian Institute. A gente nem sabia disso, né? Quando eu falo em espiritualidade, não estou me referindo a nenhuma igreja, nenhuma religião particular, embora respeite todas. Refiro-me à espiritualidade como fazia Einstein, apontando para uma vivência cósmica. Quero parar aqui para a gente prestar atenção. Vivência cósmica. Foge de amarras, tá? A gente vai olhar a nossa vida como algo muito maior do que acordar, trabalhar, deitar, dormir. Quando eu falo um bom dia, eu estou jogando uma energia para outra pessoa. Então, essa vivência cósmica é espiritualidade. Ou ainda, como Fritjof Capra, que denominou seu último livro de Pertencendo ao Universo. Vocês já pensaram nisso? O que está à nossa volta? Espiritualidade é uma consciência não dual, ela é única, ela é unificada, ela não tem polo oposto, positivo, negativo, ela é única, ela é una. Uma consciência de participação, de ser parte no todo, que na essência é o amor e que na prática, solidariedade. Vocês estão vendo onde entra a psicologia? Tem comportamento aí, gente. Nós não estamos falando de coisa mística, nós não estamos falando de coisa que não é impalpável. Espiritualidade é ação. Solidariedade é um instrumento. Uma pessoa que despertou para uma dimensão espiritual é uma pessoa que não se vê separada do outro, da comunidade e do universo. Aí vem a pergunta. Em sã consciência, você colocaria fogo no seu corpo? Se você se sente não separado do outro, você jogaria fogo em alguém que está dormindo no banco? Lembra da história da pessoa, do índio queimado, né? E se você se sente não separado da natureza, você iria empesteá-la, destruir ecossistemas por uma neurose de progresso compulsivo? Para tudo. O que nós estamos fazendo? Pensa na nossa Amazônia, certo? Lá no degelo que está acontecendo. E é o quê? Progresso compulsivo. Nós temos que ganhar dinheiro. Agora testemunhamos o lado sombrio dessa religião do progresso a qualquer custo. Qual o tema religião? Conjunto de ideias em que tem um número de adeptos. Aqui não é uma Bíblia, não é um evangelho, certo? São os interesses. Então, nesse momento, a gente quer o progresso a qualquer custo. E aí é a custa de um hecatombe, desastre total. Você empestearia a natureza se você não se sentisse não separado dela?
Sem sombra de dúvida, nestes últimos séculos, temos investido de forma unilateral no mundo da matéria. E os frutos são notáveis, sintetizados na tecnociência maravilhosa que dispomos. Estamos aqui fazendo uma palestra para um grupo de pessoas, não sei quantas estão me ouvindo. É maravilhoso que um filho esteja do outro lado do mundo e eu possa vê-lo na tela e conversar com ele. Tecnociência maravilhosa, dispomos dela. A grande tragédia, entretanto, é que não houve praticamente nenhum investimento significativo no mundo da subjetividade. A psicologia, gente, ela tem obrigação de cuidar com carinho da subjetividade. Nós todos somos psicólogos. Eu tenho um diploma? Tenho. Porque eu fui estudar um pouquinho mais fundo. Mas todos nós trabalhamos como psicólogos. Quando o marido chega cansado, quando a esposa está esgotada, quando o vizinho reclama, quando o frentista do posto está pondo gasolina e fala, poxa, hoje está um calor aqui. Né? Tudo isso, no momento que você escuta com empatia, você está exercendo psicologia. Você está envolvendo o outro com o teu amor, tentando entender o outro e a dor dele. Desde o calor do frentista até uma pessoa que esteja num hospital ou coisas do tipo. Subjetividade da alma, da ética, da consciência e da essência. Essência é o self. Self é o eu superior dentro de nós. Nós temos que cuidar disso, porque é só isso que sobrevive. Já falo há muito tempo que caixão não tem gaveta, né? Então, o que nós estamos esperando para a gente cultivar a nossa essência? O resultado encontra-se nos noticiários tristes e apocalípticos de cada dia. Escaladas de violências, guerras infindáveis, a exclusão desumana de uma maioria que morre de fome, por uma minoria que morre de medo. Extinção em massa de espécies, rota de colisão do ser humano com a natureza e todo tipo de aplicações tecnológicas irresponsáveis. O investimento maciço na alma é a única estratégia que poderá viabilizar a perpetuação com qualidade e dignidade da nossa espécie. Investimento maciço na alma, conceito de espiritualidade, ação na espiritualidade, atitude espiritualizada. Chega de olhar com parâmetros, sabe, gente? É igual, quem sabe assim, daquele jeito. Ouça aqui, ó, o seu coração. Faça por aqui, que dá certo. Eu lido com jovens adolescentes que estão para decidir profissão. O que mais acontece? Estou confuso. Por quê? Nenhum momento a família trabalhou o olhar além. Para que eu estou aqui? Minha inteligência, para que serve? Onde eu sinto prazer na minha doação do meu potencial? Quando a gente avalia os interesses do jovem, eu escuto falar assim, eu pergunto, por exemplo, assim, o que você gosta de fazer? Como assim? O que te dá prazer de fazer? Não entendi a pergunta. O que você sente aqui uma alegria? Não sei dizer, nunca pensei nisso. Isso é espiritualidade, gente. É ensinar o nosso filho a perceber. Você pegou um punhadinho de terra, tá aí a Gaia para poder aprender isso, né? Você pegou um pedacinho, um pouquinho de terra, fala para o seu filho assim, fecha os olhinhos, sente a terra na mão. É gostoso? Como você sente isso? Mamãe, briguei lá na escola. Opa, senta aqui. O que você acha que mobilizou o seu amiguinho a brigar com você? Será que ele tem uma família tão legal quanto a tua? Será que ele não está precisando de ajuda? Será que se você falar para ele, não faz assim não, que eu fico triste, posso te ajudar? Você está com raiva. Entende? Não, vai lá e mete a mão, não chega dentro de casa com isso, não leva desaforo para casa.
Então, nós temos que trabalhar muito isso, gente. E é comportamento humano, é condicionamento de base. As famílias formam um sistema, e esse sistema é uma escola, e onde os pais são os professores. Ai, ai, ai. Antigas e esquecidas lições. De que serve o mundo inteiro se você perdeu sua alma? E se você se perdeu de si mesmo? Se você esqueceu do ser que lhe fez ser? A gente esquece de Deus. A gente esquece. Tá? E quando esquece, a gente tem que atritar com a vida. E aí nós vamos em frente e entender melhor. Felizmente, crise é também oportunidade de crescer e evoluir. Gosto de confiar que o ser humano será a maior descoberta do terceiro milênio. A vida não dá nem empresta, não se comove, nem se apieda. A vida não tem dó da gente, não, tá? Tudo que ela faz é só trazer de volta aquilo que a gente plantou. Então, vamos mudar isso já. Agora a gente vai falar de sintomas. Tá, entendido espiritualidade, entendido a importância do comportamento espiritualizado, como é que se manifesta quando a pessoa está precisando se espiritualizar? Se manifesta através de sintomas. Sintomas aqui entendido como distúrbios de qualquer sentido, tá? Que pode ser no corpo físico, material aqui, pode ser no mental e pode ser no espiritual. Nós vivemos num tripé: mente, corpo e espírito. Sem esse aqui, a matéria não vive. Sem a força da mente, não há estrutura de funcionamento. Então, nós precisamos do tripé sempre firme. Sintoma é uma expressão, somatizações dos aspectos que a alma precisa trabalhar. 100% das vezes, tá, gente? Ô, Vera, mas espera aí. Você quer dizer, então, que se a pessoa desenvolve, sei lá, pega uma AIDS, ela tá com AIDS, tá? Verdade. Vai precisar de tratamento material. Sim, o corpo está doente. Mas o que essa AIDS pode fazer com essa pessoa depende da atitude da pessoa diante da AIDS. Ah, mas não existe cura. Mas a gente sabe de pessoas que vivem muito tempo com a doença e bem, e trabalham, certo? Porque tem uma atitude. O para que aquilo está acontecendo. Quando a pessoa capta o para quê, que é a persona, né? O eu da persona, o eu da personalidade, junto com a essência e integra, não tem problema. Se a gente precisa passar por alguma situação de conflito, de dor, a gente vai passar diferente. E por que a gente precisa? Para a nossa evolução. Não existe mar de rosas para ninguém. Para ninguém. Mas também nada acontece por acaso. A vida não se apieda. Se você plantou agora, ou para quem acredita em reencarnação, plantou no passado, a vida faz o circuito e vem buscar. Ela vem buscar. De um jeito ou de outro, ela vem buscar. Só que, graças a Deus, existe uma lei chamada perdão. E se você toma uma posição positiva com a vida, muito do que você precisaria viver para poder lapidar-se deixa de ser necessário na dimensão que seria. Nada acontece por acaso, tá? Indica a tarefa a ser executada. Ainda hoje eu comentei, tem uma frase bíblica, que nós ainda não descobrimos onde fica, que fala que não existe salvação se não houver caridade. Eu não sei onde fica na Bíblia, no Evangelho, não, mas está lá. Vocês sabem que está, né? Tem uma tarefa para ser cumprida. Será que a gente trabalhar para ganhar dinheiro,
para sustentar, certo? Ter o nosso conforto, é o suficiente? Eu vou dizer para vocês, depende do que você faz. Se você, ao trabalho, você consegue ter uma interação com os colegas de forma amorosa, e para, e escuta, e tem empatia, e tem uma palavra amiga, se você tem isso, você já está fazendo uma tarefa de caridade. Já dizia o nosso amigo Chico Xavier que não são necessárias grandes obras. É na simplicidade que o universo reconhece a nossa boa vontade, certo? Então, grandes obras é dele, o resto sou eu que estou falando, tá, gente? Então, a gente põe o nome dele aqui. E é uma oportunidade. Todo sintoma é uma oportunidade de exercer, no mínimo, paciência. No mínimo, paciência. Tolerância, calma. O que é esse sintoma que eu estou tendo? Qual que é o sintoma universal que todos nós temos? Ansiedade, meus queridos. Tá? A ansiedade é o sintoma primeiro de... Sabe a campainha de escola, quando aperta e o aluno fala, opa, é hora de eu ir? A ansiedade é a campainha da vida. Quanto mais cedo você presta atenção na ansiedade e vai descobrir o para que está acontecendo, mais rapidamente você se livra do nível estressante da ansiedade. Lembrando que a ansiedade faz parte da natureza humana, mas ela tem um nível que a gente vive bem. Quando extrapola, nos faz mal. Mas ela é a campainha da vida. Ela fala, opa, para aí, para tudo, certo? Presta atenção onde você está indo. É como se a gente estivesse dentro de um caminho da nossa evolução. E a gente começa a tritar com os muros. A gente está querendo sair do caminho. Então, você bate no muro de cá, bate no muro de lá, bate ali, até você encontrar, assentar o meio do caminho. E assentar o meio do caminho, a gente vai trabalhar isso no como. Já já a gente chega lá. Entre os sintomas, eu pus aqui, isso aqui é mais para enriquecer o que a gente está falando. Mas como a nossa realidade está com isso aqui em prato cheio, eu resolvi colocar. Como a psicologia e a espiritualidade trabalham ou veem a questão da síndrome do pânico. Nós temos as glândulas amígdalas, elas ficam nessa região aqui. Elas são responsáveis pela percepção do perigo. Então, se eu chegar na beirada de um prédio e olhar para baixo, as glândulas minhas, essas estruturas, né, glândulas, amígdalas, elas já, opa, pula para trás, entendeu? Então, essa é uma ansiedade natural, importante, e esse frio que a gente chama de medo, a gente pula para trás. Tá certo? Então, elas são responsáveis por isso. Quando elas captam o sinal, elas usam um sistema límbico, que é a parte do nosso cérebro mais antiga na evolução do homem. É como se fosse um banco de memória. Lá, quando o nosso ancestral via um bicho entrando numa caverna, ou a própria escuridão da caverna deixava ele ansioso, está registrado nesse arquivo que a gente tem. Isso na neurociência explica muito bem. Tá. Quando o estímulo que vem é mais forte do que o nosso raciocínio consegue dominar, vira pânico. Certo? E para desestruturar o pânico e vencer a batalha com o pânico, nós temos que estimular a parte principal, que é o caminho dessas amígdalas até o sistema límbico, que é o hipotálamo. Eu estou falando um monte de coisa assim, só para vocês entenderem, é fácil, fica mais fácil vocês imaginarem esse funcionamento concreto. O impacto do medo, certo? Eu respiro, estimulo no hipotálamo a glândula pineal, que faz uma combustão, estimula neurotransmissor de bem-estar, controla o pânico. Tá? Então, como controlar?
Tem esse comportamento de respirar. Se você associa ao comportamento de respirar, eu sou mais forte do que isso que eu estou vendo ou estou sentindo, você acionou a espiritualidade. Difícil? Falar é fácil, né? Falar é fácil. Tá? Como que eu faço para poder pôr em prática isso? Exercita quando você está bem. Quando você está bem, respira. Respira e dá ordem. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou calma, eu sou alegria. E estimula o cérebro nisso. Você vai criando um circuito novo dentro do cérebro. Quando o impacto vem, teu cérebro está tão acostumado a ser feliz que você vai respirar no instantinho. Mas tem que fazer, tá? Tem que fazer o seu esforço para poder realmente criar essa estrutura nova de circuitos neurológicos. E veja que esse circuito vem de uma decisão. E essa decisão vem de um compromisso. Esse compromisso tem que estar focado na espiritualidade. Senão não sai do lugar. É aquela coisa que a gente fica esperando o rei do céu, né? Ai, Senhor, me tira disso, por favor. Né? Não cai. É você que tem que tomar a decisão. Chega, chega, chega. Eu costumo falar comigo mesmo assim, para, Vera, para. Eu falo para mim em voz alta, para, respira, para tudo que você vai enfrentar. Ok? Síndrome do pânico. Bom. Psicoses. A psicose, a pessoa está com as estruturas básicas da personalidade adoecidas. É o caso mais grave dentro da psicologia, tem que ser trabalhado com a psiquiatria, porque aqui tem que entrar medicação, tem um sistema neurobiológico que precisa de ajuda medicamentosa, tanto o pânico quanto a psicose, e o que eu vou falar depois, a esquizofrenia, existe um espectro, desde o leve ao severo, tá? Então, o severo sempre precisa de medicação, o mediano na psicose, infelizmente, precisa também. Normalmente, essas pessoas têm que ser internadas para fazer um tratamento, porque elas criam um mundo à parte. Tá? Bom, esse mundo à parte, elas começam a ter visões, elas têm alucinações, então elas vão criando uma dimensão completamente fora da realidade. Isso tem um distúrbio neuropsíquico de grande porte, é a doença mais grave, é a patologia mais séria que existe. E ainda assim tem o espectro. Tá? Lembre que tem a psicose leve e tem a psicose mais grave. Tá. Quando a pessoa entra nesse quadro, todo o campo dela desestrutura. E aí, normalmente, a gente percebe que existem coisas que são fora do padrão totalmente. E aí nós começamos a desconfiar das influências espirituais, certo? As energias negativas, a consistência dos espíritos que não são evoluídos começam a aparecer. A pessoa precisa de ajuda do campo espiritual, mas do material também. Como sabe onde começa uma coisa e outra começa a outra? Eu queria ter essa resposta para vocês. Aqui é só matéria, tá? Leva ela para o médico, medica, traz aqui, eu faço trabalho psicológico, tá tudo bem. Não tem essa divisão. Porque normalmente são pessoas que trazem registros de uma profundidade que o psicólogo não consegue acessar, certo? Ele vai ter dificuldade porque não está no contexto da inter-relação paciente-terapeuta. Como vocês também devem ter perto de vocês, pessoas que vocês querem ajudar, e vocês percebem que não têm acesso. A psicose é assim. É preciso isolar, tratar, medicar, organizar a parte biológica, física do cérebro, então a terapia pode ajudar. Certo?
e o espiritual vem aonde? Na energia positivada para essa pessoa. Colocar mais sentido na vida dela. Ocupá-la, certo? Direcionar as habilidades dela. Normalmente a gente vê em questões de psicóticos as grandes pinturas, né? As obras de arte, que está ali, você vê a expressão dos conflitos internos, mas aí eles se tornam produtivos e ficam mais harmoniosos com medicação. A esquizofrenia, esse é o tema, assim, eu sou mais apaixonada pelo Carl Jung, embora a minha formação seja comportamentalista, mas eu mexo em todo o território, porque o Jung fala uma coisa muito importante. A esquizofrenia, ela pode ser tratada e pode ser curada. Porque o grupo de transtornos que essa pessoa tem, normalmente indica uma hipersensibilidade, ou seja, mediunidade. Tá? Existe, sim, uma quebra, né? Ele fala como se fosse um espelho quebrado. Conforme você olha, mostra imagens diferentes. O esquizofrênico, ele é assim também. Ele tem momentos que ele olha a vida de um jeito, tem momentos que ele olha de outro, tem hora que ele acha que o outro que está interferindo na vida dele, tem hora que ele é o rei e vai conseguir mexer na vida do outro. Então, esses ângulos diferentes de visão de vida indicam que a pessoa tem essa ruptura na estrutura de base. O Jung, ele compara o esquizofrênico com o neurótico na seguinte diferença. São muito parecidos nessa questão da forma de olhar. O que é o neurótico? Um neurótico é aquele que começa assim, nossa, vai chover. Ai, meu Deus, vai chover, eu preciso ir embora porque vai chover, sabe? Então a pessoa fica assim, com aquele pensamento repetitivo, mas a base estrutural do neurótico está garantida. A do esquizofrênico, não. Ela tem um movimento estrutural mais pesado. Só que, olha a maravilha disso, gente. Se a pessoa diagnosticada como esquizofrênico quer mudar e se coloca para enfrentar uma ajuda direta, e quem trata acolhe, o que é acolher? Na hora que o ângulo que a pessoa está olhando está refletindo coisa ruim, você vai a sério, com carinho, com empatia. Aí ele olhou errado aqui, você conserte. Como que é esse consertar? A pessoa tem inteligência. O esquizofrênico não tem obstrução no campo intelectual. Então, você raciocina com a pessoa e vai levando a pessoa a incorporar essa postura diante das coisas da vida. E aí, no espectro da esquizofrenia, segundo Jung, quase a totalidade pode ter resultados magníficos de recuperação. Certo? Então, onde que entra a espiritualidade? Na esquizofrenia, essa percepção que vai além. Eles conseguem perceber, eles conseguem sentir energias diferentes. Qual que é a fala mais comum que a gente escuta a respeito do esquizofrênico? Mania de perseguição. Quem garante que não tem um espírito ali do lado? Então, não é mania, é fato. Certo? Então, isso não é importante. Não é importante você valorizar. Tá com mania disso? É esquizofrênico. Não, não é isso que é importante. O importante é você olhar como essa pessoa tem as suas crenças. Voltamos às religiões. Mas não religião, nós não vamos mexer no que a pessoa acredita, não. Nós vamos ver como ela vê a vida. E ajustar. Ajustar no positivo, ajustar na confiança. E aí a pessoa vai desabrochando, ela vai reencontrando o eu interior, equilibrando e lembrando aquela situação de se sentir útil. Estou falando muito, vocês já estão cansados? Então vamos em frente.
Aqui eu pus bem assim, uma síntese do que eu falei até agora. É preciso levar o padrão de vibração do corpo, que é a matéria, primeiro para a vibração da mente, então processar os pensamentos, conectada ao vertical, que é a Deus, ao espiritual, ao universo, ao Criador, pode chamar do que vocês quiserem, mas tem que ser vertical. A gente não pode ficar olhando o horizontal. Gente, eu estou aqui, como é que será que estão me vendo? O que estão pensando de mim? Não, isso não é importante. O importante é o meu propósito lá. Para tudo, tá, gente? Para tudo. Quando vocês vão fazer, eu vou até exagerar, tá? Vocês vão fazer comida. Se você faz a comida assim, ai, tô tão cansada, tô chateada. Se você pensar assim, não, vou fazer isso aqui com capricho, vou comer um cheirinho bom que vai sair disso aqui, você está conectada no vertical, está na espiritualidade. É o para que eu estou fazendo comida? Eu não estou fazendo comida só por fazer, eu estou fazendo para ter prazer em alimentar meu corpo material. Vocês sabem que eu sou viúva, vocês sabem que eu moro sozinha. E a coisa mais interessante é a gente aprender a cuidar da gente. Então, tem que olhar assim, tá? É lá funciona. E, finalmente, conectar o espírito para que é no espírito que tem a vibração mais alta. Isto é tornar-se consciente. Nós já falamos disso aqui muitas vezes. O que é estar consciente? Estar consciente é estar aqui, agora. Aqui, agora. Tem muita coisa acontecendo aqui. Eu não sei se vou estar aqui daqui a um segundo. Então, tem que viver o agora. E o agora tem que ser cheio de gratidão. Tá? Ser consciente é valorizar cada segundo da vida. Estar ciente é viver o aqui e agora com gratidão, com o valor que me dá o primeiro ar que entra no meu nariz agora. Agora. Nós temos que agradecer muito, gente. Nós estamos aqui agora. Tá? Isso é atitude espiritualizada, conectada com comportamentos que vão nos elevar na vida, elevar e levar pela vida de uma forma muito mais serena. Bom, aí que vem o como. Como eu vou usar os conceitos de espiritualidade? Como que eu vou fazer? Qual o primeiro passo que eu tenho que dar? Primeiro passo é o desapego e desaprender. Nós temos apego nas nossas doenças, nos nossos sintomas. Porque normalmente eles chamam a atenção dos outros para nos darem atenção. Hoje eu espirrei tanto. Mesmo, Vera, você já vacinou da Covid? Né? Ninguém prestou atenção em mim. Ai, gente, dormi mal, tô com uma dor nas costas. Será que não é hora de um colchão novo? Sem querer, a gente se apega ao ruim e não ao bom. Então, o primeiro passo é o desapego. Tudo que eu sinto de ruim, chega, tá para lá, não quero mais não, tá bom, chegou, acabou, não quero mais. Tome essa postura. Ah, Vera, mas falar é fácil, fazer é difícil. Fale 20 vezes durante o dia, fale 1000 vezes durante o dia. Não feche os olhos para dormir sem dizer assim, estou livre dos meus sintomas. E eu quero garantir para vocês que a coisa muda. Muda, tá? E o desaprender são as falsas crenças. Minha mãe dizia assim, a Vera não tem sossego. Ela até tinha razão, né, gente? Mas, enfim, o que é o meu desassossego? Sempre fui muito agitada. Mas eu posso pôr minha agitação a meu benefício. Então, nós temos que começar a aprender de novo para poder criar novos comportamentos. E aí a gente tem que se abrir para coisas novas. Quer uma dica? Esse final de semana, vão no guarda-roupa de vocês e troquem as gavetas. Onde está o pijama, vocês põem a camiseta.
Se o sapato está embaixo, põe o sapato em cima. Sabe? Faça uma mudança dessa. Sente-se num lugar diferente à mesa. Se você senta aqui, passa a sentar lá. Tenta usar a mão que não é Fugir. Se você é destro, usa a esquerda. Se você é canhota, usa a direita. Aqui fugiu a palavra. Use a mão diferente. Aquela que você não tem tanto costume. Faça diferente. Tá? Eu levanto pontualmente 10 para 6. Tenta levantar 5:30, ou então 6:10. Certo? Permita-se. Permita-se. Isso é desapego, isso é desaprender. E tem coisas que a gente se surpreende, que a gente faz, sabe? Você fala, nossa, como foi bom fazer isso? Acho que eu nunca tinha feito desse jeito. Sabe? Mudar esse padrão. Fé. Aí vem as 4 palavrinhas, né? Entregar, aceitar, confiar, agradecer. Comportamento de novo. Fé é comportamento. Fé está ligado ao conceito de espiritualidade. É comportamento. Psicologia e espiritualidade caminhando juntos. Tá? É atitude. Fé não é mágico. Fé não é aquela coisa de, gente, eu sei que Deus cuida de mim. Não, não é assim, não. Diante de um tranco, é você dizer assim, está nas mãos da vida. Se eu plantei e estou precisando viver isso, que assim seja. Aceita, deixa fluir. Entrega, aceita, confia. Se você está com atitude positiva, você está plantando positivo, você vai colher positivo. E a gratidão, que vem somar tudo isso, dando valor àquilo que você está vivendo, ainda que seja uma coisa não muito boa. Tem ensinamento ali, presta atenção que está conversando com você. Dar importância à jornada. É o caminho que eu faço que é importante. Porque quando você chega no fim, é aquilo que você se tornou que vai valer a pena. E não exatamente o objetivo. E se você não cria pequenas metas alcançáveis, cria angústia porque você não chega no fim nunca. A gente queria mudar muita coisa na nossa vida, não queria, não? Puxa vida, podia ser diferente. Eu podia ter um carro melhor. Nossa, meu filho podia me obedecer mais. A gente começa a sempre olhar pelo lado da reclamação, em vez de olhar pelo ponto positivo que está ali. Com tudo que está acontecendo, tem coisas boas ali dentro. Fé, dá importância à jornada. Vamos em frente, temos que continuar. Autoconhecimento. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, a felicidade só se aproxima da gente à medida que a gente se aproxima de si mesmo. Quanto mais você se conhece, mais você consegue controlar suas emoções, seus pensamentos, e mais você se torna uma pessoa serena. Tudo nasce no autoconhecimento. Lembra da verdade que a gente acabou de falar? Verdade íntima. Saber exatamente o que está acontecendo dentro da gente é autoconhecimento. Quando você vive isso, você sintoniza o positivo e vai. Um dia de cada vez. Uma hora tropeça, peça de desculpa, vamos de novo e vamos indo. Humildade diante da vida. O que mais estraga a gente é que a gente quer ter controle sobre tudo. Tem que ser do meu jeito, senão não tá bom. Certo? Estou frustrado com aquilo lá. Gente, não. A vida é uma escola. E quando a gente está dentro de uma escola, a gente aprende com os professores e as lições que são dadas. E tem que fazer lição, quer queira, quer não queira, senão não passa de ano. E a vida é a mesma coisa. Se você quer evoluir, encontrar a paz no seu coração, faça a sua lição. Enfrente o sofrimento com gratidão pelo que ele pode trazer. Estou fechando. Dúvidas? Nenhuma. Ninguém quer falar nada, ninguém pensou nada, ninguém sentiu nada, ninguém quer contribuir com nada.
O que vocês estão sentindo agora? Então eu que vou fazer pergunta. O que vocês estão sentindo? Como é que está isso no coração de vocês? O que eu estou achando é que é importante a gente parar e colocar. Então, você está falando de viver o agora, de viver cada momento do dia. A gente está tudo tão no automático. O acordar, tomar café, o sentar, o lugar tá, a roupa, é tudo tão automático que a gente não consegue se conectar, a gente não consegue viver o agora, a gente não para para evoluir. Exatamente. É o sentido da vida, né? Se a gente parar um pouquinho, a gente começa a entender que tem um para quê, né? Eu penso assim, eu quero, de verdade, eu quero envelhecer mantendo alegria, custe o que custar. Também? Então, eu quero. Acho que todo mundo quer, não quer? Como é que a gente consegue alegria? Se o tripé estiver em direito, se o tripé estiver bem montado, eu tenho que cuidar do meu corpo físico, eu tenho que cuidar da minha mente, eu tenho que cuidar do meu espírito. Se eu cuido do tripé, eu consigo a alegria. Pode ser que a minha velhice traga algum tipo de coisa que vai lapidar meu espírito de forma diferente. Mas que seja para lapidar meu espírito e não eu que vá atrás do problema, entendeu? É bem assim, tá? Então, eu convido vocês agora, eu vou apresentar aqui de novo uma apresentação montada, para vocês virem comigo nessa sensação clara de que a vida, tudo na vida passa, a vida segue em frente. Vamos viver um de cada vez, mas vamos viver bem feitinho, tá? Pisei na bola, peça desculpa a si própria, se perdoe, perdoe o outro, agradeça tudo. Uma coisa ruim aconteceu, olha com o olhar do aprendizado e agradece. E agradecer não é dizer só obrigado, é sentir aqui no coração. Já falei que o obrigado tem obrigação e obrigado a gratidão. Então, agradeça no coração. Se isso está me doendo tanto, eu agradeço que vai me fazer prestar atenção na vida. Me ajuda. Pede ajuda espiritual. A vida está aí, fluente, certo? A vida é simples, é amiga. A gente que põe confusão nela. Então, vou encerrar com essa apresentação e vou convidar vocês a meditar comigo nessa situação que vem aqui. Vou ler, tá, gente? O som daqui tá bom. A grande viagem do espírito. Qual que é a grande viagem? A vida. Reflexões. Vale a pena viver e aprender. A vida não espera, por onde você for, o tempo não para. O que ficou, ficou. O que se foi, passou. É a vida em movimento. Somos viajantes eternos em suas trilhas. Parece que somos passageiros na eternidade, mas a verdade é que somos eternos dentro do temporário. Ou seja, somos o eterno no movimento da vida que segue. Na natureza, tudo passa. O traço característico da existência é a impermanência. Nada do que está ficará. Nada do que é sempre será. Tá? As coisas mudam. Pessoas e situações vão e vêm em nossas vidas. Entram e saem na esfera de ação do nosso viver. A vida é assim. Há um tempo para tudo. O amanhecer, o meio-dia, o anoitecer. Da mesma forma, há um tempo para semear e colher, nascer, viver, partir, renascer e seguir. Tudo passa. O que marca é a experiência adquirida. As culpas e as mágoas também passam. No rio da vida, as águas do tempo curam tudo.
pois diluem no eterno as coisas passageiras. As coisas estranhas que aconteceram, os dramas e as palavras que feriram também passam. Se você permitir, sim, se você permitir notar que o tempo leva tudo e que a vida segue. Dá um frio na barriga isso, né? A vida segue. Aquele ressentimento antigo ou aquelas emoções apagadas que vez por outra bloqueiam a sua alegria, fazem parte do que é temporário, mas você é eterno. Essas emoções passam por você, mas que tal superá-las? Que tal passar por elas sem se deter, apenas ficando a experiência e seguindo a vida? Sim, tudo passa mesmo. As estações se sucedem no tempo certo. Primavera, verão, outono e inverno. Isso é natural. Como é natural o espírito imperecível entrar e sair dos corpos perecíveis, como é natural seguir em frente, pois o tempo não para e a vida segue. E do centro da consciência cósmica, o grande arquiteto do universo, o supremo comandante de todas as coisas e de todos os tempos, nos abençoa sempre. As experiências vão, mas o aprendizado fica. A evolução é inevitável. Todos estão destinados à consciência cósmica, mesmo que não entendam isso agora. Porém, se o desentendimento é passageiro, a felicidade advinda do processo de evoluir continuamente será imperecível. Tudo a seu tempo. Enquanto evoluem e aprendem artes de viver, sejam felizes e não se detenham até alcançar a meta. O que vale é o amor. Que a luz do discernimento e dos sentimentos mais elevados possa iluminar nossos corações. Que cada dia leve consigo a maravilha do momento que sempre passa. Existir é um privilégio e viver é maravilhoso. Paz e luz para todos nós. Gente, era isso, tá? Eu espero ter atingido o objetivo. Fica aqui minha gratidão pela oportunidade que vocês me dão, tá? É um convite para a gente entender que a vida passa, tudo passa, e que hoje seja um marco na vida de vocês para fazer a grande mudança interior e abraçar a vida com tudo que ela possa trazer para vocês e que a gente chegue no fim da caminhada sentindo que valeu a pena cada dia, certo? Tamo junto. E que vocês precisarem de mim, nós estamos aqui, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo no coração. Até a próxima.